Tem alguém com expectativa daquilo que Deus vai fazer? Amém? Sei que está orando muito hoje, mas eu queria orar mais uma vez com você, amém? Vamos orar, gente? Pai, obrigado por essa palavra. Que não seja eu, mas seja o Senhor falando através de mim. Que mesmo sendo um jovem pastor, Pai, cheio de anseios pregando, que seja a Tua voz cheia de convicção invadindo o nosso coração. Pai, reveste cada palavra que sair da minha boca, Pai, com o peso da Tua glória, Pai, com autoridade, graça. Que essa mensagem seja irresistível, Pai, para quem ouve. Que cada mensagem que eu liberar, cada palavra que for liberada nessa noite seja como música no coração de quem ouve, Pai. Nós declaramos esse lugar completamente tomado pela Tua glória. Toda distração já saiu daqui, todo cansaço já saiu daqui. Nós te agradecemos, Deus, porque essa mensagem vai mudar a nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Bom, gente, eu quero falar hoje sobre um tema que eu sou apaixonado. E essa mensagem é muito objetiva, por isso eu quero te pedir para você não perder nada dela, amém? O tema da mensagem de hoje é Making History. Você pode falar isso junto comigo? Diga Making History. Yes, Making History. Fazendo história, construindo história. E sabe o que eu acho interessante? Durante muito tempo a igreja entendeu que descansar em Deus tinha muito mais a ver com um papel passivo de esperar que Deus faça todas as coisas, do que na verdade descansar em Deus fosse você ter confiança de que Deus vai te levar a lugares que você não conseguiria ir, mas você vai dar os primeiros passos para chegar lá. Durante muito tempo a igreja entendeu que construir a sua própria história significava assumir o controle e tomar as rédeas que Deus tinha anteriormente. Você está comigo? Amém? Vamos construir junto essa linha de raciocínio. Durante muito tempo a igreja abriu mão de influenciar a cultura, a igreja abriu mão de influenciar a economia, política, artes, porque a gente se fechou quase que num gueto religioso. Entenda isso, eu não estou criticando o que a gente fez no passado, porque tudo que a gente vive hoje, na verdade a gente se move pelas bases que a igreja construiu quando a gente nem existia. Então se existe uma igreja hoje sendo reformada, é porque alguém construiu para que algo pudesse ser reformado depois, amém? Toda reforma só existe porque antes houve uma construção. Então não dá pra gente ser estúpido e achar que a nossa geração vai construir algo novo se a gente começar a nossa história descartando o velho. Entenda isso em nome de Jesus. Não é porque é tradicional que é ruim. Vamos abrir esse parênteses aqui. Não é porque algo que a igreja fazia algum tempo atrás é descartável. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é a gente se adequar para que a nossa linguagem faça com que a nossa mensagem sempre conecte no coração de quem precisa ouvi-la. Amém? Então eu acho que é muito mais uma questão de adaptação de linguagem, de atualização do modo operante de Deus na terra, como Deus quer fluir para esse tempo, qual é a graça que Deus tem liberado para esse tempo, quais são os lugares que Deus quer invadir nesse tempo, de que forma Deus quer me usar nesse tempo. É muito mais que a gente entender o modo operante do que qualquer outra coisa. A grande questão é que por mais que isso pareça óbvio, é justamente aí que muita gente está negligenciando o chamado que Deus tem para si. Porque o óbvio, irmão, por ser óbvio, muitas vezes é deixado de lado. Mas se tudo que é óbvio fosse cumprido, não existiria ninguém fraco na fé. Porque é óbvio que o jejum santifica o nosso espírito e abate a nossa carne, mas nem sempre a gente está jejuando. É óbvio que é impossível desejar céus abertos com a nossa Bíblia fechada, mas nem sempre a gente está lendo. É óbvio que a atmosfera de um culto depende muito mais de quem está nele do que qualquer outra coisa, mas nem sempre a gente vem queimando. A gente muitas vezes senta e espera alguém queimar por nós. É óbvio que uma das maiores crises da nossa geração é acreditar estar queimando por Deus, quando na verdade só está sentindo o calor de quem está perto. Entenda isso, tudo isso é óbvio, mas nem por isso a gente está levando em consideração. Faz sentido para alguém? É óbvio, irmão, que Jesus pode mudar histórias, mas se é tão óbvio assim, por que tem momentos que a gente está em crise e a gente não consegue descansar na certeza de que Deus já cuidou de todas as coisas? É óbvio que Isaías 53 nos garante que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados, mas se é óbvio, por que uma enfermidade muitas vezes rouba de nós a nossa alegria? É óbvio que Filipenses 4,19 diz que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as nossas riquezas em glória, segundo as suas riquezas em glória. Mas também é óbvio que antes de Filipenses 4,19 a palavra de Deus diz que Paulo está falando isso para a igreja que manteve o ministério através das suas ofertas. Ou seja, a gente se agarra à promessa, mas nem sempre a gente entende o princípio. Paulo está dizendo, já que vocês proveram em tudo, quando a igreja precisou, agora eu libero essa palavra sobre vocês. O meu Deus também vai prover todas as suas necessidades.
É óbvio que toda promessa só se cumpre quando a gente cumpre o princípio, mas nem sempre a gente conhece os princípios, mas normalmente a gente conhece as promessas. Existem caixinhas de promessas, mas eu nunca vi caixinhas de princípios. Cara, Deus quer falar aqui essa noite, eu vou deixar ele fluir, mano. Talvez se a gente comprasse caixinhas de princípios, prosperaríamos muito mais, romperíamos muito mais, queimaríamos muito mais do que se a gente estivesse em busca de caixinhas de promessa. Pastor, mas eu não tenho uma caixinha de promessa lá em casa. Tá bom, não estou falando do objeto físico, eu estou falando de um tipo de fé que só quer ouvir falar do que Deus pode fazer, mas muitas vezes negligencia o que eu preciso fazer para que Deus faça. Pastor, você está falando de autojustificação? Não, irmão. Autojustificação significa você tentar fazer o que só Deus poderia fazer. Eu estou falando de comprometimento. Significa você fazer o que Deus te chamou para fazer e confiar que o demais Ele fará. Eu estou falando de posicionamento. Você entender que quem dá os passos em direção a Jesus é você, mas quem está lá de braços abertos para te receber é Ele. Eu estou falando, mano, de inteligência emocional, a ponto da gente entender que não significa que as nossas lutas sejam uma ausência de Deus na nossa história. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente olha para Deus e a gente quer quantificar a bondade de Deus de acordo com aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Eu lembro que, eu acho que eu compartilhei isso aqui no ano passado, não lembro, quando eu estive aqui em novembro. Tem um pastor no Rio e ele estava indo fazer um enterro de uma criança. E ele falou que quando ele estava a caminho do enterro, ele estava se questionando, ele estava dizendo: Deus, o que eu vou dizer para a família? A gente orou por essa criança, a gente declarou a tua palavra, a gente acreditava que o Senhor ia fazer, e eu estou indo para lá e eu não sei o que dizer. Aí a caminho do enterro ele recebe uma ligação, e nessa ligação uma outra família está feliz demais, está celebrando, falando: pastor, eu quero te agradecer porque a gravidez da nossa esposa era de risco, da minha esposa era de risco, e você orou junto com a gente, a igreja orou, e pastor, meu filho acabou de nascer perfeito, sem sequela nenhuma. Ele desliga o telefone, ele falou: Deus me perdoa, porque há minutos atrás, a perspectiva com que eu te via era quase como se o Senhor fosse mal, porque uma criança morreu. Mas agora que o Senhor livrou uma criança da sequela, os meus olhos veem um Deus bom. Entenda isso em nome de Jesus. Deus não é bom ou ruim de acordo com aquilo que você vive, porque as nossas circunstâncias não alteram o caráter de Deus. Se quiser dar força para o nosso irmão e aplaude junto. Mas irmão, vamos ser sinceros, isso é óbvio. Isso a gente já sabe. E por que a gente tropeça então? Como o pastor Márcio diz, porque ninguém tropeça em pedra grande. As pedras grandes a gente consegue enxergar, agora as pequenas elas passam despercebido. E são justamente elas que têm derrubado muita gente. Pastor, mas isso é óbvio, eu sei, irmão, santidade é óbvio, mas nem sempre a gente está em busca dela. Identidade é a chave para abrir o teu propósito, isso é óbvio, mas nem sempre a gente sabe a identidade que tem. Promessas, pastor, são declarações que Deus fez que para mim ainda não aconteceram, para eles já são reais. Eu sei, irmão, isso é óbvio, mas muitas vezes a gente está muito mais apegado a palavras contrárias que liberam contra nós do que a promessas que Deus já liberou sobre nós. E fechando esse parênteses do que é óbvio, o que eu quero falar com você é que durante muito tempo a igreja entendeu que construir a história significava assumir o papel de Deus, mas não tem nada a ver com isso. Porque existe um princípio no Evangelho, e esse princípio é: Deus está no comando, mas você está no controle. Deus está no comando de todas as coisas, irmão. Deus instituiu todas as coisas, Deus estabeleceu todas as coisas, Deus criou todas as coisas, mas Ele deu para a criação governo sobre ela. Sabe qual é um dos momentos em que a gente mais vê Deus tirando contra a criação? É quando a criação abre mão do seu papel de governo. Você está comigo? Amém? É quando a criação abre mão do seu papel de governo. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que quando Jesus lança a palavra e Pedro vem diante dessa palavra caminhando sobre as águas, Pedro começa a olhar para as tempestades e ele afunda. Você já ouviu várias vezes essa mensagem. E aí Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele pega Pedro pela mão, mas logo depois exorta ele, dizendo: por que você duvidou, homem de pequena fé? Entenda isso em nome de Jesus. Pedro viveu o que ninguém tinha vivido, Lorena. Só que quando ele estava exercendo aquilo que ele foi chamado para ser, ele hesitou, e Jesus se incomodou com isso.
Era quase como se Jesus falasse: Pedro, agora que você assumiu de novo o teu papel de governo sobre a criação, por que que você recuou, homem de pequena fé? Irmão, entenda esse nome de Jesus. Quando Deus estabeleceu no Éden autoridade para a criação sobre todas as coisas, é quase como se Deus falasse lá no Éden, antes da primeira tempestade surgir: ei, eu estou te dando autoridade para governar as tempestades quando elas vierem também. Eu estou te dando autoridade para governar tudo aquilo que está ao teu redor, enquanto você entender quem é. Entenda esse nome de Jesus. Irmão, a Bíblia não diz que a vida vai ser fácil, mas pode ser leve. Pode ser leve quando a gente se desprender daquilo que é circunstancial e a gente mergulhar naquilo que é atemporal. Entenda isso em nome de Jesus. Eu gosto muito de falar sobre futuro, sobre passado e presente, porque eu acho que é uma das maiores dificuldades da nossa geração compreender. Uma geração que se move por propósitos temporais, entender um desígnio que foi formado por um Deus atemporal. Deve ser loucura para Deus olhar para a nossa crise que a gente está passando por causa de um mês ruim no trabalho e Ele falar: pelo amor de Deus, eu estou desde a eternidade passada dizendo que eu te amo, eu estou desde a eternidade futura declarando que eu estarei com você todos os dias, e um mês em que você está mal, você está preocupado se eu vou fazer. Não faz sentido para Deus, irmão. Você sabe por quê? Porque Deus não tem um calendário, Ele não se move por isso. Deus já estabeleceu palavras, e o que Ele está chamando para nós é o seguinte: ei, se levanta e começa a fazer história, irmão. Faz sentido para alguém? Se levanta e começa a fazer história. Pastor, que tipo de história? Avivamento? Ginásios, estádios, multidões? Não, cara, isso é reflexo. Começa a fazer a tua história com Deus. É lindo ver um movimento como Descende. Eu tive aqui em Orlando e talvez esteja no Brasil, se Deus quiser. É lindo ver 60 mil ingressos vendidos. Agora, o que queima no meu coração é a mesma euforia que a gente tem para participar de um evento como esse, consumir a gente para vir num culto como esse. Porque, como eu já falei inúmeras vezes, cara, isso foi uma chave que Deus compartilhou comigo e mudou a minha caminhada de fé. Toda revolução coletiva é fruto de uma revolução individual. E muitas vezes a gente quer sonhar no macro, na verdade a gente só está tentando maquiar a ausência dos nossos sonhos no micro. Cara, isso é muito forte. Desculpa se não faz sentido para alguns, mas eu preciso liberar isso. Às vezes a gente está sonhando com macro, porque é muito mais fácil a gente falar de sonhos genéricos para a multidão. É muito mais fácil a gente falar de propósitos genéricos para uma geração, do que a gente parar e ser intencional para mergulhar nos propósitos que Deus tem para a gente. É muito mais fácil eu chegar para vocês agora e falar: ei, Deus quer avivar a nossa geração. Uau, isso é maravilhoso. Agora entenda isso: Deus quer avivar você, irmão. Deus quer tocar você. Deus quer tirar toda a ferida que está dentro de você e transformar numa cicatriz que aponta para um milagre. Ei, Deus quer renovar a tua alegria. Deus quer avivar você. Deus quer incendiar o teu coração, retirar toda a frieza, toda a preocupação, toda a angústia, toda a ansiedade. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Uma geração só pode representar Jesus quando tiver sido tocada por Ele. O Tiago estava aqui, pregou há 3 semanas atrás, e ele falou uma coisa que eu achei aquilo poderoso demais, cara. A história da mulher do fluxo de sangue. Olha para mim, em nome de Jesus, não se distraia. A história da mulher do fluxo de sangue, eu achei aquilo poderoso. Foi uma das coisas que eu pensei assim: mano, por que eu não pensei nisso antes? E ele disse: você já se atentou para o fato daquela mulher em momento algum ter tocado em Jesus? Mas ela tocou naquilo que tocava Jesus. Sabe o que vai mudar nessa geração? Quando a geração que vier correndo e para buscar na gente alguém que já tocou Jesus, sentir em nós o cheiro desse toque. Irmão, não tem nada mais frustrante que você chegar na padaria e não ter pão. Fala a verdade. Aqui a gente sofre, né? Tem padaria, acho que faz pão francês, mas a gente até... Eu, por exemplo, até desisti eu nem lembro mais. Mas às vezes quando a gente estava lá em Cabo Frio, eu morei lá 17 anos e chegava no verão, a cidade entupia de turista. Tem muito mineiro que é para lá. Você já foi para lá com certeza, né? Amém, Deus abençoe. E a gente já sabia, chegou o verão, acabou o pão na padaria. É sério isso. Olha lá, não é verdade? Porque você chegava lá e o pão, acabou, próxima fornada só daqui a pouco. Tinha fila de pessoas. Não tem nada mais frustrante do que você chegar numa padaria e não ter pão. Não tem nada mais frustrante do que você, sei lá, dá outro exemplo aí, mano. Chegar no SeaWorld e tipo, mano, as baleias hoje estão de férias, tá ligado? Você deu mole, ontem começou, estão de vacation uns 10 dias. Não tem nada mais frustrante, mano. Chegar na Disney, tipo, o Mickey hoje não veio, mano.
Agora, você já parou para pensar que tão absurdo quanto esses exemplos que eu dei pode estar sendo a experiência de pessoas que vêm na igreja? Eu li um livro, eu não lembro se é do Tim Keller, do Philip Yancey, se não me engano. E ele falou de um estudo que fizeram um tempo atrás, e aquilo me assustou. Foram perguntar para pessoas na rua, foi feito na América esse estudo, em alguns países da Europa. Foram perguntar para pessoas na rua: ei, você acredita que Deus existe? Para aqueles que diziam que acreditavam, eles perguntavam: aonde você acha que pode encontrá-lo? Você sabia que a igreja ocupou um dos últimos lugares dentro daquela lista? E por que isso acontece? Porque nem sempre quem está tocando em quem supostamente tocou em Jesus tem o cheiro que Jesus tem. Pastor, onde é que você quer chegar? Porque você já falou de tanta coisa. Eu vou te explicar. O que eu quero te convidar em nome de Jesus é entender, cara, que Jesus te chamou para fazer história. E tudo isso começa com a tua história, irmão. Eu estou aqui pregando, cara, e essa mensagem daqui a 10 minutos vai terminar. Mas se uma chave virar no teu coração e você sair daqui com mais fome de Deus do que você tinha antes, eu já estou satisfeito. Você sabe por quê, irmão? Porque se você entender o propósito pelo qual você foi gerado, nada abaixo disso te satisfaz mais. Quando a gente sabe quem é, irmão, a gente não quer ser mais ninguém além de nós mesmos. Quando a gente entende o propósito que tem, a gente não quer viver o propósito de mais ninguém além do nosso propósito. Quando a gente entende o desígnio que tem, a gente não quer viver o desígnio de mais ninguém. Por quê? Porque Deus revelou para você o propósito pelo qual você foi formado. Tem uma frase que eu sou apaixonado, eu não lembro qual é o autor, que ele disse: os 2 dias mais importantes de todo homem é o dia em que ele nasce e o dia que ele descobre o porquê nasceu. E eu me sinto exatamente com essa expectativa de Deus, sabe? Filho, vai lá e incendeia para que pelo menos alguém lembre o propósito pelo qual foi gerado. Você sabe por quê, irmão? Porque se um incendiário sair como legado desse tempo aqui no Hype, eu estou satisfeito. Irmão, presta atenção nisso em nome de Jesus. Ninguém lembra de quem evangelizou Billy Graham, mas Billy Graham alcançou multidões. Talvez tenha um novo Billy Graham sentado aqui. Eu estou falando para você: ei, irmão, entenda isso. Você foi chamado para fazer história. Começa pela tua. Você está comigo? Amém? Então aplauda e finge que está incendiário esse culto. Isso, me ajuda aí. Isso, vamos junto. E eu tinha tantas coisas para falar hoje, cara. Acabei indo para uma outra área, mas uma coisa que eu queria frisar para a gente já ir finalizando. Presta atenção nisso. Eu queria compartilhar sobre o filho pródigo. Quantos aqui já leram ou ouviram uma pregação sobre o filho pródigo? E sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente olha para o filho pródigo, para a história do filho pródigo, na seguinte perspectiva: a história, a parábola do filho pródigo está falando especificamente de alguém que se desviou. Amém? Você já pensou assim? Só que eu estava estudando essa passagem e Deus falou algo comigo, sabe? A parábola do filho pródigo, ela pode ser vista por outras perspectivas também. Porque o vazio que o filho pródigo experimentou, muitas pessoas experimentam, e não só quando se desviam de Deus não, irmão. Você sabe em que momentos a gente assume o mesmo papel que o filho pródigo assumiu? É quando a gente toma todo tipo de decisão que afasta a gente do lugar do propósito. O filho pródigo não é só quem se desvia da igreja. O filho pródigo não é só quem se afasta de Deus, mas é também quem decide se afastar do propósito. Por quê? Porque nada preenche o teu vazio senão o propósito pelo qual você foi gerado. Uma das perguntas que eu mais recebo: pastor, fala mais sobre chamado. Pastor, eu queria entender o teu propósito. Vamos falar sobre isso de uma forma muito simples. O teu propósito e o teu chamado é você estar com Deus. Você foi gerado para isso, você foi chamado para isso. Esse é o princípio básico. Muitas vezes a gente está confundindo vocação com propósito. A tua vocação pode ser pregar, a tua vocação pode ser pastorear, a tua vocação pode ser ensinar, a tua vocação pode ser cantar, mas o teu chamado é meu irmão. Você foi chamado para Deus. É por isso que muitas vezes a gente está inconstante na fé, porque a criação está sempre em busca de milagres. Deus está em busca de uma coisa só: relacionamento. Tudo que Deus quer é você, cara. Então, se alguém tinha dúvida até essa noite aqui nesse auditório: pastor, qual é o meu chamado? Eu vou te explicar hoje. Teu chamado é Jesus, irmão. Você foi chamado para Ele. Nada além dele te satisfaz, nada abaixo dele te satisfaz. Amém? Tim Keller falou algo que eu achei maravilhoso. Ele disse: sabe, o pecado não é simplesmente fazer coisas ruins, mas colocar coisas boas no lugar de Deus. O pecado não é só aquilo que a gente por muito tempo entendeu que era pecado, não, irmão. O pecado é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus.
tudo aquilo que a gente tenta preencher a nossa alegria, que não é Deus. E é por isso que a gente está tão ansioso. O motivo pelo qual estamos tão ansiosos é porque esperamos em qualquer coisa abaixo de Deus e da sua vontade para nós. O motivo pelo qual a gente está tão abatido ou cansado é porque a gente está colocando coisas para ocupar o lugar de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas eu vim aqui nessa noite falar para você em nome de Jesus: existe um Deus que te chamou para fazer história, irmão. E aqueles que tocam em Jesus vão poder tocar em pessoas, e isso vai mudar essa geração. Eu creio nisso em nome de Jesus. Sabe, é muito bom a gente estar em momentos que parece que está todo mundo crendo da mesma fé, mas tem momentos que eu me sinto quase como um remanescente, velho. Eu estava em Miami ontem, em Wynwood. E é difícil, irmão. A gente está começando uma igreja no coração de Miami, um dos bairros mais boêmios que tem. E a pergunta de alguns: pastor, por que lá? E a minha pergunta é: por que não lá? A gente estava lá, a gente acabou de sair, estava uma doideira na rua, mano. Semana passada estava tendo uma parada LGBT do lado. E a igreja tem que estar lá, irmão. Alguém comentou comigo: pastor, por que vocês não vão pregar onde há pobreza? A minha pergunta é: por que você não prega? Porque também tem que ter gente pregando onde tem riqueza. Também tem que ter gente pregando onde tem entretenimento. Porque o evangelho não é uma resposta ao pobre, o evangelho é uma resposta a toda a criação. O evangelho não é só onde o PIB é baixo, irmão, não tem a ver com o IDH, ei, pelo amor de Deus. O evangelho não tem a ver com o nível de desenvolvimento social de um povo. Porque as nações mais ricas já se tornaram as mais ausentes de Deus também. Todo período em que a igreja se perdeu é quando a igreja prosperou em tudo, mas se esqueceu de Deus. Momentos em que a igreja prosperava pelas promessas que Deus estabelecia por conta dos seus pais. E aí você vai lendo a história de Israel e presta atenção nisso. Era cíclico. Deus fazia algo e aí aquele povo prosperava. E aí eles esqueciam do Deus dos seus pais. E o que acontecia? Se perdiam e eram levados cativos. E aí no momento do cativeiro alguém lembrava: ei, peraí. Os nossos pais falavam a respeito de um Deus vivo que abriu o mar vermelho. Os nossos pais falavam a respeito de um Deus vivo que movia montanhas. Então Ele pode fazer mais uma vez. E aí Deus movia o coração do povo, estabelecia um tempo de prosperidade. E aí lá na frente se esqueciam de novo. Entenda isso em nome de Jesus. As nações mais prósperas são as mais carentes de Deus, irmão. É por isso que eu estou feliz em estar aqui na América. Você sabe por quê? Porque num país em que aparentemente não falta nada, certamente falta Deus. E a banda pode subir que eu vou finalizar. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Pastor, o que você sonha para a América? Tiny tears in the happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Everything
smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Cara, vamos ser sinceros. Todo mundo que está aqui veio por conta do American Dream. Você está comigo? Pode ter uma outra exceção, mas a maior parte de quem está aqui veio por causa do sonho americano. Sabe o que eu percebi pastoreando aqui há 6 meses? Que na terra dos sonhos, muita gente parou de sonhar. Talvez eu estou falando com você, olha para mim em nome de Jesus, eu estou finalizando, cara. Não se distrai, você não deixou de estar num outlet para estar aqui à toa, irmão. E eu estou falando sério. Isso é muito forte, cara. Deus falou comigo, filho, na terra dos sonhos, muita gente parou de sonhar. Você sabe por quê? Porque não tem a ver com a terra que você está. Tem a ver com quem você é e o que você carrega. Irmão, eu já vivi coisas com Deus na Bolívia, eu já vivi coisas com Deus na Bahia, eu já vivi coisas com Deus em Los Angeles, eu já vivi coisas com Deus em Las Vegas, eu já vivi coisas com Deus em Tijuana. Então assim, eu já tive lugares pobres e ricos, eu já tive momentos bons e ruins, eu já tive em leitos de hospitais, eu já tive no palco de grandes conferências. E eu sei de uma coisa, cara, em todos os lugares, a única coisa que me trazia sentido é saber quem me estabelecia lá. Eu já contei pra vocês da história do sabonete, mas eu vou contar de novo, mano. Eu acabo de sair de uma internação, tem 3 meses que eu saio da internação. E aí eu vou pra Los Angeles, me convidam pra uma conferência. Quando eu chego lá, primeiro dia lá, eu vou abrir a necessaire e tem um sabonete. E aquilo me quebrou por dentro, cara, porque não era um sabonete qualquer. Era o sabonete com o logo da clínica que eu estava internado 3 meses antes. Aí eu olhei para aquele sabonete, veio um filme na minha cabeça. Ah, Kezinha sempre reclama que eu falo demais do período do hospital, mas cara, isso aqui eu sou. Quando vierem novos desertos, lá na frente eu falo deles. É verdade. E aí eu olhei para aquele sabonete e Deus falou bem nítido no meu coração: não esquece quem você é, porque a tua identidade te livrou do leito do hospital e também te levou para as nações. Não esquece quem você é. Presta atenção nisso, cara. Aplauda ele em nome de Jesus. Eu tô aqui para te convocar para um tempo, mano, em que a gente vai fazer história e tudo isso tem a ver com uma coisa: quem você é. Porque tudo que você vai ver depende de quem você é. Entenda isso em nome de Jesus. Você já andou com alguém que, sei lá, você vai na concessionária, esse cara já comprou vários carros lá. Aí você chega lá, o gerente fala: mano, pega o carro que você quiser, velho. Já teve essa experiência ou não? Não, né? A gente vai chegar lá. Esses dias eu fui na concessionária de um irmão aqui da igreja, aí o carro tinha que ir para a oficina. Eu falei: você tem como deixar um carro comigo, pastor? Pega o carro que você quiser aqui do pátio. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Você acha que isso está disponível para qualquer cliente? Não. Por que ele fez isso comigo? Porque ele tem carinho por quem eu sou. Amém? Ok. No reino é a mesma coisa. Tudo está disponível, mas só os filhos maduros têm acesso. Então tem coisas que a gente está esperneando, dizendo: Deus, por que eu não estou vivendo? E Deus está falando: porque você esqueceu quem você é. Assuma a tua identidade de filho. Tudo é possível ao que crê, irmão. Isso não é uma ideia, isso é uma verdade. Tudo é possível ao que crê. Tem coisas que você está vivendo hoje, talvez você nem lembra, mas já foram motivos do teu choro no teu quarto há anos atrás. E olha só, a gente nem lembra mais. Tem coisas que a gente está vivendo que há anos atrás pareciam impossibilidades, hoje se tornaram até banal. Sabe, é um exercício para mim não me acostumar com a bondade de Deus. A gente tem que entender que a gente vai viver debaixo dela a vida inteira, mas a gente não pode negligenciar que a gente não merecia. Irmão, a gente tem que trazer a nossa memória: Deus, eu não merecia viver o que eu estou vivendo, eu não merecia sonhar o que eu tenho sonhado, eu não merecia ir para os lugares que eu tenho ido, mas tudo isso é porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre.
Então eu quero, em nome de Jesus, ministrar isso para a gente finalizar. Eu quero ministrar sobre identidade. A tua identidade libera o teu destino. A tua identidade libera o teu milagre. A tua identidade libera as tuas promessas. A tua identidade libera o teu futuro. Você sabe por quê? Porque Deus desejou você, irmão. E o inferno inteiro pode ficar revoltado com isso, mas nada vai mudar o fato de você ser filho. Você sabe por que o inferno tem tanta raiva da gente? Você sabe por que o inferno vem com tanta fúria? Porque nenhum anjo, seja estabelecido no céu ou caído, pôde se tornar para Deus o que nós nos tornamos. Irmão, você sabe por que Deus desenhou você? Porque Ele olhou para tudo que Ele tinha criado, Ele sentiu que ainda faltava alguma coisa, cara. A gente tem que entender isso. Deus olhou para tudo que Ele tinha criado, Ele falou, ainda falta algo. Sabe quem que faltava? Você. E aí vai ter algum teólogo chato que vai falar, pastor, que heresia é essa, irmão? Você está falando que em Deus faltava alguma coisa? Irmão, se não faltava você, me explica então por que Ele abriu mão de tudo e invadiu o inferno para ter você de volta. E tem gente que fala, cara, sabe por que Deus não se incomoda com o teu pecado quando Ele vai te abraçar? Porque Ele olha para você e vê Jesus. Não, irmão, Ele olha para você e vê Jesus também, mas Ele vê você. Porque Jesus Ele já tinha, mas abriu mão dele por um tempo para ter você de volta para sempre. Ei, Ele desejou também você. Ele desenhou você. E a convicção disso tem que ser a nossa base de segurança, que tudo pode acontecer, mas entenda isso em nome de Jesus, cara. Eu finalizo aqui. Quando as crises vierem, quando as incertezas vierem, quando os problemas vierem, quando as indecisões vierem, você precisa se lembrar, mesmo Deus que desenhou toda a criação, desejou me desenhar também. Entenda isso. Se Deus me estabeleceu lá no princípio, Ele não vai me deixar sozinho no meio do caminho. Amém? Faz sentido para alguém? Se Deus me desenhou lá no princípio, se Deus me desejou lá no princípio, Ele não me abandonou. Irmão, Deus não é como um cara que depois que consegue ter o sexo com a menina, abandona. Não, Ele não é esse tipo de homem. Deus não é como um homem, Ele não mente nem se arrepende, Ele não promete algo e deixa de cumprir. Não, mano. O mesmo Deus que te fez lá no início continua te sustentando hoje. É como eu quando tentei ensinar Ceci a andar de bicicleta. Não fui muito feliz ainda não, vou melhorar nisso, mas vamos lá. É como eu quando tentei fazer Cecília aprender a andar. Ela tropeçava e eu falava, vamos filha, eu tô com você. Vamos filha. Você sabe por quê? Porque o mesmo pai que estava na sala de parto não vai falar, agora é contigo. Eu já paguei o parto, agora você se vira. Não, vamos filho, eu tô com você. Aí ela caía, chorava. Não filho, levanta, vamos, eu tô com você. Mano, Deus está exatamente assim com pessoas assim, aqui nessa noite. Aí você tropeçou, aí você tá falando, cara, eu vou fugir de Deus. Deus tá falando, não corre de mim, corre pra mim, eu tô com você.
Deus, mas eu me sujei, tá bom, filho, deixa eu trocar suas vestes. Pai, mas eu estou sujo, tá bom. Deixa eu então trazer o meu sangue sobre você, a redenção, a justificação. Everything feels new with you. Follow waves of sound so pure. Feel the full, can't ignore. Moonlight shapes the path I tread. In this dream I am led. Dreaming in colors, floating on air. Lost in the wonder, music everywhere. Waking up the sunlight streams, colors linger in my dreams. Melody I hold so dear, whispers softly in my ear. Dreaming in colors, remembering now. Floating on air, I'm feeling it all. Em mim você é salvo, justificado, lavado. A gente continua caminhando, a gente começa a crescer. E aí tem um momento em que a gente esquece que é Deus quem faz todas as coisas. E a gente tropeça porque é autossuficiência. Aí Deus fala: filho, não tem problema, você não me decepcionou. Eu sabia que você ia cair nisso, mas levanta de novo. Vamos, filho, eu tô com você. A única coisa capaz de mudar a nossa história é a gente entender quem a gente é e quem Deus é. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Fique de pé, não se distraia.